Olá, tem algum alimento que você coma que te dá alguma reação alérgica? Se sim, esse programa é para você. Hoje a gente vai conversar com o médico alergista, o Gil Bargini, para falar sobre esse tema. Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. Em nome da Unicred e da Maria Rocha, eu recebo aqui, então, hoje, o médico alergista, o Dr. Gil Bargini. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre um tema que eu gosto bastante e está bem em alta, né? Muitos pacientes, muitas mães procuram a gente por esse tema que é tão interessante e muitas vezes tão intrigante também. Com certeza. Doutor, a gente estava conversando ainda há pouco, um dos casos, então, que ocorre bastante no seu consultório é alergia alimentar, né, dos alimentos. Vamos dar uma explicação geral assim, para as pessoas, que essa alergia, como é que a pessoa pode saber que ela está com uma alergia alimentar? O mais importante o primeiro a gente conseguir diferenciar, né? Porque a gente tem a intoxicação alimentar, a gente tem a alergia alimentar, a gente tem intolerância alimentar. E isso muitas vezes os pacientes, os próprios médicos muitas vezes confundem essas doenças que muitas vezes podem ser causadas pelo mesmo alimento, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar assim que você tem a gente usa o termo reação adversa ao alimento, que é qualquer coisa que aconteça de estranha após ingerir um alimento. Então, por exemplo, do ponto de vista da intoxicação, você comeu um peixe que estava estragado, você vai evoluir com vômito, você vai ter diarreia, né? Então, são coisas que muitas vezes uma alergia também pode dar, né? Então, por isso, muitas vezes não é tão simples, né, a gente diferenciar entre elas. Mas o que é uma alergia? Uma alergia alimentar é quando acontece, né, uma resposta exagerada contra um alimento. Então, o nosso sistema imunológico, aquele nosso sistema de defesa, que é preparado para combater infecções por vírus, por bactérias, por fungos. Então, em vez de o sistema imunológico combater só o que é ruim, muitas vezes ele acaba atacando o que é não só próprio do organismo, mas como essas proteínas que muitas vezes não eram para causar nenhum problema. Então, o nosso sistema imunológico ele reconhece aquele alimento específico como se fosse uma agressão. Então, ele monta uma resposta, ele manda soldadinhos para combater aquele alimento, causando os sintomas, né, que as alergias alimentares podem ter. E por que ele escolhe aquele alimento? Então, na verdade, né, a gente não é muito mais da questão da prevalência dos alimentos, né? Quanto mais comum o alimento naquela dieta daquela população, maior frequência vai ser aquela alergia, né? Então, no Brasil, o grupo dos mais comuns, né, é o leite, é o trigo, é a soja, é o ovo, agora é o amendoim, né, que há algum tempo atrás a gente não tinha, os frutos do mar. Mas cada país tem a sua regionalidade. Por exemplo, na França, nós temos muita alergia à mostarda, porque lá eles têm o hábito de comer muita semente de mostarda, que a gente não tem. Por exemplo, em Israel, você tem muita alergia ao gergelim, porque é uma fonte importante. Eles têm aquele tahine, que é aquela pasta que é bem comum na culinária deles. O próprio Estados Unidos, onde a alergia ao amendoim é muito forte, porque desde pequeno, né, o americano já é acostumado a comer o sanduíche com pasta de amendoim, né, que agora é um hábito que nós importamos. Então, uma coisa, a alergia ao amendoim que era há uns 20 anos atrás, era só coisa de americano, agora nós temos muito no Brasil. Por quê? Porque agora aumentou o consumo de amendoim, pasta de amendoim. Então, depende muito dessa questão regional, né? Por exemplo, agora no Brasil também a gente está tendo muitos casos, né, de alergia à mandioca, né? Porque você tem um aumento, a gente sempre teve o consumo do aipim, né, do aipim frito, aipim cozido, mas agora tem um aumento do consumo, por exemplo, da tapioca, que vem também, né, da mandioca. Então a gente está visto, né, um aumento dos casos de alergia ao aipim e à mandioca também. Que interessante isso, doutor. Não sabia que tinha essa relação. Eu achava, inclusive, que assim, sei lá, os alimentos
antigamente, eles eram de um jeito, talvez assim, menos processados, enfim. E hoje, os alimentos muito mais industrializados, né, sofrendo ali até mutações ali genéticas, eles começaram a fazer mais mal. Esse meu pensamento tem sentido ou não? Tem sentido, né? Porque essas mudanças, né, dos alimentos, do processamento dos alimentos, é uma das hipóteses, né, que se tem sobre o aumento da prevalência das alergias alimentares. Então, antes você tinha um consumo, né, de arroz, feijão, salada, carne, você não tinha comida congelada, né? Então, toda a comida na década de 60, na década de 70, né, era feita na panela, né, feito de um jeito normal. Você não tinha comida pré-pronta. Então, com certeza, esse consumo de alimentos industrializados, ele também teve um impacto no aumento das alergias alimentares. Mas não só isso. Uma das outras hipóteses que se traz, né, é o aumento do consumo, né, daqueles medicamentos antiácidos. Por exemplo, os omeprazóis da vida. Porque a gente tem que pensar uma coisa. O nosso suco gástrico, ele é ácido por algum motivo. Ele é ácido por quê? Porque ele tem que destruir os agentes invasores. Ele tem que ser ácido porque ele tem que destruir, ele tem que quebrar as proteínas. Ele faz parte do processo da digestão. A partir do momento que você usa esses antiácidos, esses inibidores de bomba de prótons, que a gente fala, os omeprazóis, você aumenta o pH do estômago. Então, o pH que era ácido, pronto para quebrar aquele alimento, ele, com um pH mais alto, o alimento não vai ser quebrado. Consequentemente, se o alimento não sofrer a digestão, ele vai chegar mais inteiro no estômago, no intestino, e aquele alimento inteiro, ele pode ser reconhecido como algo estranho. Se ele fosse quebrado, ele não seria reconhecido. Mas como ele chegou inteiro, ele é reconhecido como algo estranho. Isso também é uma hipótese. Uma outra coisa que se fala muito, o aumento do número de partos cesarianas. Isso também é um fator de risco para o aumento não só das alergias alimentares, mas das alergias em geral. Porque quando você tem um parto natural, um parto normal, um parto por via vaginal, a criança tem um contato com todas aquelas bactérias do canal vaginal, que são bactérias boas. Isso vai fazer parte da flora, né, da microbiota, tanto da pele, quanto respiratória, quanto intestinal. Então isso é uma defesa. Quando você nasce pela barriga, pelo parto cesariano, você perde todas essas bactérias que são bactérias boas. Né? Então isso cria um fenômeno que a gente chama de disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Então esse aumento do parto cesariano também é um dos motivos, né, uma das hipóteses que se tem sobre o aumento das alergias alimentares e as alergias em geral também. Então a gente pode falar que realmente teve um aumento no número de pessoas alérgicas nos últimos tempos. Com certeza. Quando eu fiz a residência de alergia, né, no ano de 2009, 2010, nós tínhamos alguns casos de alergia alimentar, mas não eram muitos casos. Isso que eu fiz num serviço grande, referência. E nos últimos 10 anos a gente tem visto que esse número explodiu. Né? Na época meu pai também era alergista, na época do meu pai, na década de 70, você não conversava sobre alergia alimentar, era um ou outro caso extremamente raro. Então o que mudou, né, da década de 70, nos últimos 50 anos para cá? Então foi muitos esses hábitos, né, modernos, vamos chamar assim, né, não necessariamente hábitos bons, que modificou toda a nossa população, nosso estilo de vida. Hoje estima-se que 8% da população tem algum tipo de alergia alimentar. Nossa. Então é muita gente, é muita criança, né, é muito adulto. Antes se falava que a alergia alimentar era coisa de criança, mas nós estamos vendo também um aumento grande, né, no número de casos de alergia alimentar também na vida adulta. Isso que eu ia perguntar, doutor. Se eu nunca tive alergia, por exemplo, ao leite, eu posso começar a desenvolver essa alergia depois de agora? Eu falo sempre aos meus pacientes, pode. É comum? Não. Né? Por quê? Do ponto de vista do sistema imunológico, se você consome um alimento com frequência, como é o caso do leite, como é o caso do ovo, o seu organismo, ele está adaptado, o seu sistema imunológico está adaptado a reconhecer aquilo ali como algo normal.
tá? Então, dificilmente você vai ter uma alergia alimentar em algo que você consuma com frequência na vida adulta, tá? A não ser que você tenha, né, uma parada de ingerir, durante algum tempo você fique sem ingerir. Então, com relação aos alimentos que causam alergia na vida adulta, no Brasil, os mais comuns são peixe, camarão, amendoim e as oleaginosas, porque são alimentos que a gente não consome toda semana. Entendi. Né? Camarão, você vai comer no inverno, sei lá, uma vez por mês, no verão um pouquinho mais, mas não é a comida do dia a dia, não é a comida semanal, assim como o peixe. Por isso nós temos esses alimentos, né, que são mais comuns na vida adulta por causa dessa frequência menor do consumo dos alimentos. Doutor, tem sentido então falar que numa introdução alimentar de uma criança, eles, né, a gente lê que eles falam assim, dê já um ovo desde pequenininho, assim, 6 meses, já começa a introdução, né, do ovo, para que ele tenha menos risco de ter uma alergia. Isso, então, é nesse sentido? Isso foi uma das coisas que mudaram nos últimos 7 anos, vamos dizer assim. Essa questão da introdução precoce dos alimentos. Porque antes de 2017, se não me falha a memória, você tinha alguns alimentos, né, esses alimentos que eram considerados mais alergênicos, vamos dizer assim, você tinha uma orientação, né, de introduzir esses alimentos mais tardiamente. Que acreditava-se que a introdução mais tardia era mais benéfica, era mais seguro para a criança. Isso foi o que a gente aprendeu a vida inteira, né, até 2017. Teve um grande estudo, que na verdade não foi foi com o amendoim, na verdade. Né, que foi um estudo que mudou, né, tudo que a gente sabia de introdução alimentar. Então foi visto que quanto mais precoce a introdução alimentar, né, dos alimentos, menor o risco dessa criança desenvolver alergia alimentar. Então, a criança largou o peito, né, ali por volta dos 6 meses, já está na hora de introduzir o alimento. Então a regra hoje é mais ou menos assim, introduzir todos os alimentos, todos os grupos de alimentos importantes, né? A gente está falando de comidas saudáveis, comidas naturais, dentro do primeiro ano de vida. Tá? Evitar você postergar essa introdução alimentar, porque quanto mais você posterga, maior o risco de você desenvolver alergia alimentar. E qual foi um dado interessante, assim, Por que quanto mais precoce, melhor? Porque quanto mais precoce, a criança começa a ingerir o alimento pela boca. A criança come o alimento. Né? Isso faz parte do normal. Quando ela come, vai ter todo o processo de digestão e essa proteína alimentar ela vai ser quebrada e ela é mais difícil de ser reconhecida como estranha. Se o alimento ele entra em contato por outra via que não a via oral, né? Por exemplo, a questão do amendoim, que foi onde foi visto. O alimento ele a casca do amendoim, né, ela fica voando. Né? Então, onde tem o consumo de amendoim, a casquinha ela fica como se fosse uma poeira, ela fica no ar. E o contato dessa casquinha do amendoim, um primeiro momento pela pele, em vez pela boca, a via pela pele ela não é uma via natural. Então a proteína ela vai chegar inteira, ela não vai sofrer o processo de digestão, logo ela vai ser reconhecida como algo estranho. Então por isso que a gente tem que dar pela boca, né, para você reduzir a chance de desenvolver alergia. Então seria um mecanismo de prevenção de alergia alimentar é o quê? Você ter uma introdução precoce dos alimentos. Como se, por exemplo, ele comesse esse amendoim e fosse uma vacina para que se depois ele tiver algum outro contato com o amendoim, ele não... Isso, exatamente. Ele ingerindo o alimento, ele estaria protegido da exposição do amendoim por outras vias. E eu tenho um bebê que tem 1 ano. Eu não apresentei amendoim, eu acabei de me lembrar disso. Você acabou de me lembrar que eu não apresentei amendoim para o meu bebê. Ele tem um risco, então, de desenvolver uma alergia, agora que ele já tem 1 ano e 1 mês. Mais do que se eu tivesse apresentado antes para ele. E se eu tivesse apresentado antes para ele, eu apresento uma vez
e tudo bem? Ou eu tenho que apresentar uma vez, passou um tempo, eu tenho que dar de novo, eu tenho que... Na verdade, esse alimento ele tem que fazer parte da dieta. Não posso só uma vez e nunca mais então, assim, aquela coisa, eu vou dar camarão. Mas a minha família não tem o hábito de consumir camarão. Então, qual é o sentido de apresentar camarão uma vez? Nenhum. Tá? Então, tem que ser os alimentos que fazem parte da rotina da família. Também não precisa inventar. Tá. Então, aquele alimento é importante para a família, para aquela família, a família tem que ofertar tudo que faça parte da cultura, da rotina daquela casa. Entendi. Legal. E doutor, diferentes alimentos, eles dão diferentes reações alérgicas? A gente poderia falar dos mais comuns, por exemplo, o leite, o ovo? É que, na verdade, assim, o mesmo alimento, eles podem ter diversas apresentações de alergia, tá? Então, assim, como eu falei, os alimentos mais comuns de causar alergia: leite, trigo, soja, ovo, amendoim e oleaginosas, e o camarão e os frutos do mar. Lembrando, eu sempre gosto de explicar que as pessoas confundem bastante. O amendoim, ele não é uma oleaginosa, o amendoim é uma leguminosa. Então, ele é muito mais parente do feijão do que as outras castanhas. Então, oleaginosa, que é a castanha do pará, castanha do caju, noz, amêndoa, essas coisas. O amendoim, ele é uma leguminosa, então ele é parente do feijão, do grão de bico, do tremoço, dessas coisas. Por isso que paçoquinha faz bem. Isso. Imagina. Então, esses grupos de alimentos, eles são, vamos dizer, responsáveis por 90% das alergias alimentares. Tá. Então, só que você tem diversos tipos, diversas apresentações de alergias alimentares. Você tem aquela criança que no primeiro ano de vida ela tem o sangramento nas fezes, né, que a gente chama de proctocolite, que é bem comum com leite. Nós temos aquela criança que vai ter dor abdominal, que vai ter dificuldade de crescer, de ganhar peso, a gente chama de enteropatia. Você vai ter aquela criança que pode vomitar e ter diarreia até desidratar, que a gente chama de enterocolite. Nós temos aquelas crianças que têm as placas vermelhas, que incham, que é o urticária, o angedema. E você tem aquelas crianças que podem ter até o edema de glote, que a gente chama de anafilaxia. Então você tem o mesmo alimento podendo levar a diferentes apresentações. Por isso que hoje em dia, assim, a gente fala, o meu filho, a gente não fala, o meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, a PLV. Porque a PLV, existem, por exemplo, uns 10 tipos de APLV. Então é sempre importante dar o quê? O nome e o sobrenome da doença. O meu filho tem anafilaxia ao leite de vaca, meu filho tem proctocolite ao leite de vaca, meu filho tem esofagite eosinofílica ao leite de vaca, porque são diversos tipos de alergia alimentar que têm sintomas diferentes, que têm comportamentos diferentes, que têm evoluções diferentes ao longo dos anos e têm exames diferentes que a gente faz. Porque é uma dúvida que as mães sempre me questionam no consultório. Doutor, meu filho tem alergia meu filho tem alergia ao alimento, só que o exame de sangue veio negativo. Então, porque a gente tem um princípio, né, que essa é a questão importante, desses diferentes tipos de alergia. E tem alergias que vão alterar o exame de sangue e tem alergias que não vão alterar o exame de sangue. Então, a gente sempre aprende em medicina que o exame laboratorial ele é complementar, né? O exame sozinho ele não faz o diagnóstico e o exame sozinho ele não descarta o diagnóstico. Ou seja, você pode ter uma alergia alimentar com exame negativo e você pode não ter nada com o exame alterado. Tá? Então a gente confiar só no exame, é como o exame fosse dar a resposta para a gente do que o meu filho tem ou do que o meu filho não tem, você vai estar errando na maior parte dos casos. Você sempre tem que interpretar o exame de dentro de todo um contexto. O que acontece quando seu filho ingere o alimento? Essa é a pergunta. E aí depois a gente vai ver o exame. E doutor, só exame laboratorial não é o único que vocês pedem, né? Quais são os outros tipos de exame que ajudam nesses diagnósticos? A gente pode fazer, né, os exames de sangue, os exames laboratoriais. Você tem os testes alérgicos, né, aquele que a gente faz na pele. Também para alergia alimentar. Também para alergia alimentar. Para alguns tipos de alergia alimentar, a gente pode ter que fazer uma endoscopia de uma criança,
para essa que eu falei, para esofagite eosinofílica, o exame de escolha é, né, a endoscopia. Mas o que a gente chama de exame padrão ouro é o que a gente chama de teste de provocação oral ou teste do desencadeamento. Que quando existe uma dúvida diagnóstica, será que tem, será que não tem, a gente provoca o paciente, provoca a criança. É dar o alimento que a gente tem suspeita que a criança tem alergia e dar o alimento para ela ingerir e ver o que acontece. Obviamente, esse teste, como é um teste de risco, ele só pode ser feito em ambiente hospitalar, em ambiente controlado, com o médico do lado, tudo isso. Não é algo, a mãe dá em casa e vê o que acontece. Isso, e depois me liga. Isso de jeito nenhum. Tá. Então a gente vai ofertando em quantidades regulares e vê o que acontece. Ah, não aconteceu nada amanhã, então não tem alergia, pode continuar consumindo. Ou deu reação, a gente trata a reação e fala, ó, mãe, tem que realmente excluir e a gente tem que ir acompanhando intervalos regulares para ver se a alergia sumiu, né, ou se a alergia persiste. E nesse caso, doutor, é o alimento mesmo, né? Vocês vão pegar, não é um pó que representa o alimento, não, é o alimento que vocês pegam. Normalmente a gente dá o alimento mesmo, o leite, a gente dá um copo de leite. Tá. Né? Normalmente a gente dá o alimento da forma que a criança teve a reação. Né? Então, ele comeu peixe cru, sushi, eu vou ofertar o sushi, não vou ofertar peixe frito, porque essa diferença do processamento, então tem pessoa que tem alergia ao peixe cru, mas ela pode comer o peixe assado, o peixe frito. Então a gente sempre vai ofertar da maneira que ocorreu a suposta reação. Doutor, sabe por que você é o único alergista, né? Aqui, porque é muito difícil. Dentre tantas coisas que podem ser, é como se fosse né? É uma busca muito minuciosa para conseguir entender. Isso, assim. Você sempre tem que juntar as peças, né? E sempre falo assim que atualmente eu mais desfaço o diagnóstico de alergia alimentar do que eu faço. Porque hoje em dia, assim, é uma resposta muito fácil. Ah, meu filho tem dor de barriga, é a proteína do leite. Meu filho vomita, é a proteína do leite. Meu filho assa, é a proteína do leite. Meu filho chora, é a proteína do leite. Então, muitas vezes é uma explicação simples, mas muitas vezes é uma explicação errada. Né? Então, daí você vai começando a conversar e você vê que muitas vezes o leite está ali, né, ou qualquer outro alimento, entrou de gaiato, vamos dizer assim. Ele é o suposto vilão, mas ele não é o vilão. Né? Então, a gente sempre tem que ter uma certeza, a gente sempre tem que investigar antes de rotular aquele paciente com alergia alimentar. Porque a partir do momento que você rotula aquela criança como alérgica, toda uma estrutura vai ter que ser montada. Né? Então, a criança vai para a escola, vai ter que ter um cardápio adaptado na escola. A criança vai para uma festa, vai ter que ter as mães têm que levar uma marmitinha para a criança vai dormir no amigo. Então, as famílias vão no restaurante, então tem que ter toda uma logística. Né? Não é simplesmente tira o leite. Né? Então, tem todo esse impacto que essa informação vai ter na vida daquela família. Então, gera muito medo, gera muita ansiedade. Muitas famílias param de sair, param de ir ao restaurante, param de ir de lanchonete porque tem medo de contaminação cruzada, tem medo que o filho tenha uma reação grave como ele já teve da outra vez. Então a gente tem que ter uma segurança para dar essa informação, esse diagnóstico, não simplesmente, esse teu sintoma é do leite, tire ponto final. E o simples fato de você tirar, né, se você tirar o alimento daquela criança que ela não é alérgica, você pode estar criando uma doença que hoje não tem. Então você pode estar transformando um paciente não alérgico num paciente alérgico. Então a importância de a gente dar o diagnóstico correto, investigar, fazer exames para a gente não rotular erroneamente aquele paciente, né, de alérgicos quando ele não é. Doutor, então o que é uma contaminação cruzada? Então, uma pergunta bem interessante. Vamos dar um exemplo do dia a dia. Você tem uma tábua aqui que você cortou o queijo. Tá? Você cortou o queijo e você comeu. Só que seu filho, por exemplo, ele tem alergia ao leite. Aí depois, naquela mesma tábua, você não lavou, você não limpou, você não fez nada, você foi lá e fez algum outro alimento para ele comer.
Então, por mais que aquele alimento que não tenha o leite, né? Por exemplo, você fez um ovo, você fez um sanduíche com alguma outra coisa sem leite, né? Só que mesmo que o alimento que você fez não tenha leite, aquela sujeira, vamos dizer, que está ali, que você picou o queijo, ela pode estar sendo levada para aquele alimento e quando ela for comer, a criança pode reagir porque tinha traços, tinha proteínas, né, do leite naquela tábua e o pão encostou e acabou se contaminando. Isso seria a contaminação cruzada. Às vezes na indústria farmacêutica, você tem uma máquina lá que ela corta os frios, né? Ela corta o queijo e corta o presunto. Né? O presunto não tem leite, né? Alguns têm, mas vamos dizer que ele não tem. Só que o queijo tem. Então, às vezes, naquele ato de cortar, né, aquela lâmina suja pode ter a contaminação cruzada. Então, por isso falar, pode ter traços de leite, pode ter traços, tudo isso aqui muitas vezes aquela máquina é utilizada para mais de uma coisa. Entendi. Né? Então, por isso que é importante também os pais, né, olharem ali, pode conter traços que são os produtos... Porque hoje uma grande vitória dos alérgicos, na verdade, é a questão que teve uma campanha há alguns anos que foi chamada Põe no Rótulo. Põe no rótulo. Põe no rótulo. Porque hoje você vê lá, atenção alérgicos, contém ovo, contém leite, pode conter trigo, cevada, centeio. É uma informação clara. Né? Há uns 10 anos atrás, o paciente leu o rótulo, contém lactoalbumina, caseína, lactoglobulina. Né? O que é isso? Isso são proteínas do leite. Tá? Então, a campanha Põe no Rótulo foi o quê? Para deixar claro. Né? O paciente não tem que saber que lactoalbumina, lactoglobulina, caseína é sinônimo de leite. Né? Ele não estudou, ele não tem por que ele saber daquilo. Só que há 10 anos atrás era assim. Então, tinha que andar com uma lista falando, não, isso aqui eu posso... Exatamente, né? Eu fornecia leite. Aí você tinha 20 palavras que são sinônimos de leite. Né? Aí o paciente tinha que aprender a ler todas as informações. E o marido que demora 1 hora no mercado demorava 3. Exatamente. E a campanha Põe no Rótulo foi isso, para usar uma linguagem clara. Né? Leite é leite, né? Não é caseína. Leite, pode até estar lá nos ingredientes, claro. Contém caseína, mas depois ali em negrito vai estar atenção alérgicos, contém leite. Então hoje é muito mais fácil você ler o rótulo do que há 10 anos, mas foi uma campanha que precisou ser feita para deixar as coisas mais claras. Com certeza. Doutor, sobre a contaminação cruzada, se você lavar, por exemplo, essa tábua que você usou, isso já tira esses resíduos ou não? Seria legal ter um utensílio para criança, um utensílio para outra? Normalmente limpa, assim. É importante salientar que nem todo mundo reage para traço. Tá. Então, a menor parte dos pacientes vai reagir para traços. Tá? É que uma coisa assim, antigamente, né, no tratamento da alergia ao leite ou qualquer alimento, você tira tudo, não pode comer mais nada. Tá? Só que hoje a gente sabe que tem alguns tipos de alimento que eles podem comer, algum alimento que contenha ou aquela substância que ele tem alergia. Isso que eu ia perguntar. Às vezes eu tenho alergia ao leite, mas eu posso comer um bolo, talvez? Isso você pode. Né? Então você não pode tomar o leite, mas você pode comer uma bolacha, você pode comer um pedaço de bolo. Isso acontece em algumas situações. Obviamente, isso a gente vai sabendo com exames, né, com provocações, né? Mas, num primeiro momento, né, você chegou com uma reação ao leite. Eu vou tirar tudo. Aí, depois que eu vou te conhecendo, eu vou falar, acho que a Aline pode consumir a bolacha, então vou liberar a bolacha. Ela pode comer o bolo, vou liberando o bolo. Que quanto mais rápido o paciente for introduzindo esses alimentos, mais rápido essa alergia tende a melhorar. Então, se o paciente ele tem alergia a algum alimento, mas ele tolera alguma proteína, alguma quantidade, a gente estimula, né, o consumo. Mas isso é uma coisa bem individual, que a gente faz paciente por paciente para saber a quantidade. Porque às vezes tem paciente que vai reagir
mesmo com traço, mas tem paciente que vai consumir um pedaço de bolo, então não tem uma regra geral, então cada paciente vai ter que ser avaliado caso a caso. E doutor, o leite materno, ele pode, se a criança só se alimenta do leite materno, o que a mãe consome pode dar alguma alergia no bebê? Pode, né? Então nesse tipo de alergia que eu falei, que é a proctocolite, aquela criança que sangra, né, que tem sangramento nas fezes, a via de contaminação é o leite materno, tá? Então daí a gente tem que tirar o leite da mãe para a criança continuar em aleitamento materno, tá? Mas tem crianças que estão em aleitamento materno, porém elas já estão consumindo alimentos. E ela, por exemplo, tem criança que aí teve alergia ao leite, ela foi tomar fórmula e teve uma reação. Só que ela toma o leite e a mãe tomando leite, né, o leite materno, não acontece nada. Então nessa situação a gente não precisa tirar o leite da mãe, mas é sempre caso a caso. Muitas crianças são alérgicas à fórmula? Sim, né, a maior parte das fórmulas, né, elas são feitas de proteínas do leite. Então nós temos fórmulas específicas para pacientes que têm alergia à proteína do leite, e são fórmulas, né, extremamente caras, né, são fórmulas que podem chegar a custar uma lata R$300. Então uma criança que só consome fórmula vai consumir umas 10, 12 latas no mês, né? Então são fórmulas extremamente caras, mas muitas vezes a prefeitura, o estado fornece. Mas aí nesse caso faz o quê, doutor? Se uma criança ela tem uma alergia a esse ponto, em que ela mama ainda, mas ela também não pode consumir a fórmula. Mas daí tem essas fórmulas especiais, onde mas a proteína... não tem dinheiro para comprar essa fórmula Aí especial. a prefeitura tem dá, que o entrar estado. Para né? entrar, Tem muitas, pra a maior parte das crianças elas recebem. Uma outra fórmula que pode ser utilizada, que é mais acessível, é a fórmula de soja também. De soja. Mas uma coisa que não pode usar é o leite de cabra, né? O leite de cabra e o leite de vaca, eles são muito parecidos. Então, normalmente pessoas que têm alergia ao leite de vaca, elas vão ter também alergia ao leite da cabra. Então, não é um leite que possa ser utilizado como substituto. E doutor, a gente se consultou com você e descobri que eu tenho uma alergia a tal produto. A partir daí, o que acontece? Você vai tirar esse alimento meu? Eu vou ter que tomar alguma medicação? Ou é só nunca mais ver esse produto na minha vida? Então, num primeiro momento, a gente fala que o tratamento é dieta de exclusão. Você não usa um remédio ainda. Tá? Então, você vai excluindo o alimento, e a cada 6 meses, a cada ano, a gente reavalia para ver como que está essa alergia. A gente pode utilizar os exames de laboratório para fazer o acompanhamento. Também a gente sempre faz perguntas, que muitas vezes o paciente tem escapes, ele come o alimento sem querer. Né? Às vezes tipo acontece... eu com chocolate. Isso, olha, às vezes principalmente criança, o vô deu um negocinho e não deu nada. Opa, já é uma pista. Mas o que a gente mais usa é o acompanhamento com os exames. E se os exames estão diminuindo, a chance de alergia estar indo embora é muito grande. Ótimo. Mas a maior parte das alergias, na verdade, elas são autolimitadas, ou seja, elas desaparecem espontaneamente. Por volta dos 2, 3, 4, 5 anos, depende do tipo de alergia, elas tendem a sumir espontaneamente. E nos pacientes que eles são persistentes, ou seja, que a alergia ela não melhora sozinha, aí a gente pode fazer tratamentos que a gente chama de dessensibilização ou imunoterapia, que é um tratamento para, vamos dizer assim, curar essa alergia que não melhorou espontaneamente. Doutora, a doença celíaca, ela é um tipo de alergia? Não, a doença celíaca é uma doença que a gente chama uma doença autoimune. É onde o organismo produz autoanticorpos contra aquelas proteínas do trigo. Tá? Então a doença celíaca, ela tem diversas manifestações. Ela pode ter em criança não deixar crescer, criança não ganhar peso, a criança pode
ter anemia, né? O adulto pode ter também diarreia crônica, pode ter dor abdominal, pode ter algumas manchas na pele também, algumas bolhas. E também é uma causa comum, né, de infertilidade. Então, muitas vezes as mulheres podem descobrir, tá num tratamento para engravidar, não consegue engravidar, está com uma dificuldade, vai fazer investigação. E um dos exames que é feito é o exame da doença celíaca, que a doença celíaca ela pode se manifestar, na verdade, como infertilidade também. Ah, engraçado. Eu achei que seria uma alergia ao glúten, então, né? Na verdade, é uma doença autoimune, né, contra a proteína do glúten. Só que hoje em dia, a doença celíaca restrição, é zero glúten o resto da vida. Né? Na questão das alergias, a gente pode até fazer dessa dessensibilização, que é um tratamento moderno, onde a gente faz com que a criança, né, ou o paciente volte a ingerir aquele alimento na qual ele é alérgico. A doença celíaca, não, você vai fazer restrição o resto da vida. Hoje, você teve um diagnóstico de doença celíaca, você vai ter que conviver com ela o resto da vida. Nas alergias alimentares, a gente consegue fazer, né, alguma intervenção. Né? Doutor, mas se eu hoje vou procurar você e eu tenho uma alergia, doutor, olha, quando eu como esse alimento me faz mal, enfim, isso significa que desde quando eu era criança eu tinha alergia a esse alimento? Não, na verdade você pode manifestar alergia na infância, mas o mais comum é manifestar na infância, mas ela pode aparecer em qualquer momento da vida. Tá. Né? Então, não é porque hoje surgiu que você já tinha na infância. Não, ela pode ter surgido hoje. Mas por quê? Porque eu estou comendo demais? Ou de menos. Ou, né, o mais provável, quando você surge uma alergia alimentar, é que você consuma pouco aquele alimento. Ah, entendi. O que a gente já tinha conversado, né? Que daí eu comecei a comer agora e vou comer caviar agora, vai me dar alergia. Com certeza. Ai, doutor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu tinha muitas coisas ainda para perguntar, mas eu vou deixar para nossa consulta. Eu marquei uma consulta com o doutor. E você pode voltar aqui para a gente falar sobre outros temas também relacionados, né, à alergia. Mas antes de a gente encerrar, deixa eu só te perguntar. Rinite pode estar relacionada com alimento? Não. Tá. Eu como canela e espirro, mas não é rinite também, né? Na verdade, né, assim, é que existe um mito na internet, né, que o leite produz muco, que o ovo produz muco, né? Mas não tem nenhum trabalho científico sério que observe essa associação. Então você não tem uma rinite induzida pelo leite, você não tem uma rinite induzida pelo ovo. Quem causa os alérgenos causadores de rinite são, por exemplo, os ácaros, o fungo, o mofo, o pólen, pelo de animal, barata. Isso são os alérgenos causadores, né, de rinite. Então, por exemplo, mas coisas com cheiro muito forte, seja canela, seja o perfume, pelo fato de causar uma irritação, não é rinite. Pode causar sintoma, mas não é, porque assim, mas é uma irritação, é um efeito local. É igual você sente aquele perfume muito forte, ele vai causar uma irritação, podendo causar os espirros, a coriza, mas não existe uma produção de uma célula de alergia contra aquela canela desencadeando os sintomas, é mais um efeito local de irritação. Então tá, explicado. Doutor, então eu agradeço muito, tá, a sua participação. A gente deu uma pinceladinha só em alguma coisa, porque tinha muita coisa para falar ainda, mas eu gostaria muito que você voltasse em outro momento pra gente poder continuar esse bate-papo e também falar sobre outras alergias. Não, com certeza, né? A alergia é são um conjunto de doenças que estão muito frequentes, né? Hoje, 30% da população tem algum tipo de alergia. Em 2050, 50% da população vai ter algum tipo de alergia. Então é importante, né, a gente falar muito sobre as alergias, até para ter uma conscientização maior sobre essas doenças. Com certeza. E claro, né, doutor,
em qualquer sinal de que eu passei mal com algum tipo de alimento, procurar um especialista. Mas isso eu ia perguntar também. Eu passo mal com um alimento, eu já procuro ou eu preciso ter um protocolo para procurar um... Na verdade, depende o grau de impacto que está causando em você. Não é meu espirro na canela que vai fazer o alimento não isso. me faz falta, não faz diferença, não está me atrapalhando, né? É uma questão individual. A partir do momento que aquele alimento, aquela doença, aquele sintoma está causando algum impacto na sua vida, na sua saúde, aí é importante procurar. Mas eu comi uma vez só. Me deu essa reação uma vez só que eu comi. Espero, como de novo e vejo novamente. Depende do grau da reação. Se você teve uma anafilaxia, um edema de glote, você tem que procurar já no primeiro momento. Não vai esperar um segundo. Não, tá. Né? Mas me deu uma dor de barriga. Opa, dá para esperar. Tá, entendi. Né? Então depende também do tipo de apresentação que a alergia levou. Entendi. Então agora a gente vai encerrar de verdade. Obrigada, tá, doutora? E a gente se vê na próxima. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. E na quinta-feira que vem a gente tem um novo encontro pela UniTV às 8h30 da noite e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero todos vocês. Até lá!